Olá, galerinha! Mais uma aula, muito bom. Grande abraço a todos vocês. Vamos que vamos, não é isso? Nossa reta final, fechando essa parte do conteúdo. Bacana? Bom, hoje nós iremos estudar com vocês tecido conjuntivo. Então, olha lá. Eu gravei o tecido epitelial, fechou? Agora eu vou gravar o tecido conjuntivo. Vamos comigo? Vamos lá. Bom, colocando aqui em prática o nosso tecido consanguíneo. Aí, vamos colocar aqui em cima. Pode ser? Cantinho aqui, ó. Bom, presta atenção. O tecido conjuntivo, ele é um tecido também chamado de conectivo, conecta. Ele é a base do epitelial, ou seja, o epitelial está na superfície e ele está aqui, ó, o conjuntivo está na base. O epitelial superfície, o conjuntivo na base. Então, o conjuntivo se apoia, o epitelial se apoia no conjuntivo, beleza? E o conjuntivo, ele tem algumas características bem importantes. Bom, primeiro, eu vou fazer a análise devagarzinho e a gente vai comentando essas características bacanas que tem o tecido conjuntivo, certinho? Primeira coisa, a visão geral, né? Ó, formado por células amorfas, com abundante matriz intercelular. Olha a primeira diferença do tecido conjuntivo para o epitelial. Primeiro, as células do conjuntivo amorfas, não têm forma. São células diferentes. Você vai encontrar vários tipos de células. Vários tipos de células, com formas diferentes. E forma que modifica de acordo com a idade. Tudo bem? Segundo, abundante matriz intercelular. O tecido epitelial, ele é ausente de matriz ou com pouca matriz intercelular. O tecido conjuntivo, ele é rico em abundância. Aí, ó, sendo responsável pelo preenchimento, espaços vazios, sustentação, sustenta o epitélio, sustenta alguns órgãos e transporte de substâncias pelo corpo. Como ele tem muito espaço entre as células, olha bem, como há muito espaço entre as células, ele acaba colaborando para isso, ó, transporte de substâncias pelo corpo. Beleza? Tudo bem. Segundo aqui, ó, ele forma o arcabouço que sustenta as partes moles do corpo. Então, você pega alguns órgãos, né? Algumas cápsulas, alguns órgãos, o tecido conjuntivo envolve esses órgãos para dar sustentação. No caso dos rins, do baço, do fígado. Então, o tecido conjuntivo está ali presente para dar sustentação, ok? Ó, apoiando e ligando os demais tecidos. Então, ó, forma o arcabouço que sustenta as partes moles do corpo, apoiando e ligando os demais tecidos, ok? Grande quantidade de material intracelular. Grande quantidade de material intracelular e distanciamento das células e fibras. Bacana? Ou seja, as células não são coladas umas às outras. Muito bem. Vamos seguir. Alguns com importante função na difusão e fluxo de metabólitos. Beleza? Então, alguns, tecido conjuntivo, né? Possui importante função na difusão e fluxo de metabolismo.
participam ativamente nas funções de defesa do organismo. Olha que massa, hein? Como tem mais espaço entre as células, fica atento. É mais fácil os anticorpos se deslocarem. Então, quando entra um corpo estranho em nós, é mais fácil os anticorpos se deslocarem pelo tecido conjuntivo para poder alcançar o corpo estranho, ok? E fazer a defesa, tá? Muito bem? Estão me entendendo? Tudo bem até aí? Então vamos. Agora olha aqui, ó. Morfologicamente, apresenta grande quantidade de material extracelular, eu já tinha falado, certo? Muito bem, ó. Isso nós chamamos de matriz, constituída por uma parte não estrutural, denominada de substância fundamental amorfa, sem forma. Tudo bem? Aí, ó, SFA, substância fundamental amorfa. E por outra porção fibrosa. Então, quando você pega o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, você vai ver uma coisa interessante. Aqui você vê uma célula aqui, ó, tá vendo? Aqui você vê outra célula aqui, ó, tá vendo? E aqui tem as fibras. Ou então tem substâncias aqui, ó, tá vendo? Envolvendo os tecidos. Então, primeira coisa que você aprendeu aqui agora comigo, ó, tá vendo aqui as células? As células são mais distantes e a forma delas é uma forma diferente. Por isso que eu falei que ela é amorfa, sem forma, né? E aqui você tem substâncias intercelulares, tá vendo aqui? Denominada de substância fundamental amorfa, envolvendo as células, porque tem muito espaço entre elas, beleza? E tem uma outra porção chamada fibrosa, que é onde estão as fibras. Aonde tem mais fibras, é mais denso, porque as fibras são proteicas, ok? Muito bem, agora vamos para frente. Seguindo. Qual é a origem embrionária do tecido conjuntivo? Aí a origem é a partir do mesênquima. Olha lá. A partir do mesênquima. Olha que massa, origem embrionária, hein? Aí eu vou analisar aqui, ó. O tecido conjuntivo, ele é muito variado, por isso eu preciso chamar a sua atenção aqui para a gente entender. Eu vou classificá-lo assim, ó. Tecido conjuntivo propriamente dito. TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito. E tem o tecido conjuntivo especial, ou especiais. Muito bem. Ó. Então, veja bem. Ó. Em geral, o tecido conjuntivo é constituído de células, fibras e matriz de substância fundamental. Então, a composição do conjuntivo está aqui, ó. Células, fibras e matriz de substância fundamental. Beleza? Muito bem. Aí, meus queridos, o que o Ed quer mostrar a vocês? Vou mostrar agora. O que o Ed deseja mostrar a vocês? Vem comigo. Primeira coisa, a substância fundamental, ó, circunda as células e as fibras do tecido conjuntivo. Você viu meu desenho aqui ainda há pouco, ok? Eu desenhei as duas células, as fibras e a substância fundamental. Aí, ó, não tem estrutura histológica e é por isso considerada amorfa, sem forma. Sendo constituídas por, olha de que ela é formada, ó, proteoglicanas, simbolicamente eu vou colocar aqui, ó, PG, proteoglicanas, glicosaminoglicanas, GAG, glicosamina
glicanas. Ok? Muito bem. Então, isso são proteínas que ajudam na composição da substância fundamental sem forma. Vamos mais. E aqui, eu vou mostrando a vocês, volta aqui comigo, por gentileza. Volta aqui. Vamos voltar aqui? Aqui, ó. Eu falei que ele é formado de células, fibras e matriz de substância fundamental. Agora eu te falei do que é formada a matriz. Está aqui, ó. Proteoglicanas e glicosaminoglicanas. Tudo bem? Essas são as proteínas que formam a matriz, a substância fundamental. Agora vamos mostrar as células. Olha lá. Tá vendo? Existem muitas células, mas eu vou destacar algumas, tá ok? Eu vou destacar aqui, ó. As que eu destacar aqui, eu gostaria que você não vacilasse. Preste atenção. Aqui é a célula tronco. Célula tronco. Beleza? Olha quem que é aqui, ó. Célula mesenquimal. Ela é indiferenciada. Ela vai originar todas as demais células. Agora, ela pode originar diretamente ou indiretamente. Quando as células mesenquimais originar outras células de forma direta, eu vou representar por uma seta contínua, igual essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Seta contínua. Ok? Quando as células mesenquimais originar uma outra célula indireta, significa que ela vai formar uma, e essa uma que ela formou é que vai formar a que você está vendo aqui, ó. Aí a linha é tracejada. A linha é tracejada. Ó a seta, ó. Olha a seta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Então, o que significa dizer? Que a célula adiposa, ela foi formada diretamente pelas células mesenquimais? Não. Foi formada indiretamente. Agora, olha o fibroblasto. Tá vendo a seta? Foi formada de forma direta. Tudo bem? Então, olha aí, ó. O mesotélio, formado direto. Olha aqui, ó. O osteoclasto, formado direto. O condroblasto, formado direto. Aí, ó, células ligadas ao tecido ósseo, células ligadas ao tecido cartilaginoso, tá vendo? E células ligadas ao tecido conjuntivo propriamente dito. Tudo bem? Então, aqui eu estou mostrando, nesse momento, algumas células. Nós temos células aqui que são mais ligadas ao tecido sanguíneo, como é o caso aqui, ó. Ó, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, que você estudou comigo naquela aula de tecido sanguíneo. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Porque o tecido sanguíneo, alguns autores falam que ele é um tecido conjuntivo especial. Especial. Bacana? Agora, eu vou ligar mais diretamente a essas células aqui embaixo. Ó. Fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo. Olha o nome dela, ó. Fibroblasto. Blasto jovem, fibro, ela é produtora de fibras. Ela é produtora de fibras. Aí eu quero voltar aqui com vocês, ó. Volta aqui. Volta aqui. O tecido conjuntivo é formado de células, fibras e a matriz. Tá vendo? Quem que produz as fibras do conjuntivo? Essa célula aqui, ó, o fibroblasto, que você acabou de ver comigo. O fibroblasto é quem produz as fibras, que agorinha eu vou te explicar quais são elas, tá bom? Muito bem. Aí agora, para você entender melhor, ó, tecido conjuntivo propriamente dito,
ele pode ser frouxo ou denso. Tudo bem? Frouxo ou denso. O que vai diferenciar é a presença de mais proteínas, de mais fibras. Se tiver mais fibras, ele é denso. Se tiver poucas fibras, ele é frouxo. Aí ele é mais molão. Ok? E agora os tecidos conjuntivos especializados. Ó. Tecido adiposo é um tipo de conjuntiva. Tecido sanguíneo e linfático, conjuntivo. Tecido ósseo, conjuntivo. Tecido cartilaginoso, conjuntivo. Aqui, eu já te dei tecido sanguíneo. Tá bom? Então, essa parte aqui eu vou pular depois. Tá? Aí, presta atenção. Tecido conjuntivo propriamente dito. Esse é o primeiro. Lembra? Pode ser frouxo ou denso. Frouxo ou denso. Esse tecido, ele apresenta o quê? Quais são as células, o que tem nele? Apresenta células típicas. Olha a número 1, fibroblasto, que eu já tinha te mostrado. Olha a número 2, macrófagos. A primeira célula de defesa aí, ó, tá vendo aqui? Fibroblasto. Terceiro, mastócitos. Olha os mastócitos. Depois a gente vai conhecer as funções, tá? Plasmócitos e adipócitos. Então, quantas células nós olhamos aqui? Fibroblasto, a mais importante, 1, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e adipócitos. Tudo bem? Bom, aí eu vou te dar algumas dicas que eu acho que é importante até aqui, ó. Olha o sufixo da célula. Fibroblasto, macrófago, fago, come, célula de defesa. O macrófago aqui, ó, ele está quebrando a minha regra, certinho? Porque o sufixo é fago. Você vai concentrar no tecido conjuntivo assim, ó. Quando o sufixo for blasto, é porque a célula é jovem. Quando o sufixo for ócito, quer dizer que a célula é madura. Ela já é adulta. Tudo bem? Olha aí, ó. Mastócito, adulta. Plasmócito, adulta. Adipócito, adulta. Tudo bem? Fibroblasto, jovem. Quando o fibroblasto fica adulto, aí o nome dele, ó, fibrócito. Viu a diferença? Então, repetindo, sufixo blasto, jovem. Sufixo ócito, adulta. Beleza? O macrófago é uma exceção. Muito bem, agora além das células, o tecido conjuntivo tem imensas em uma matriz gelatinosa, com fibras de colágeno, olha as fibras, colágeno, função, resistência, e elastina, função, elasticidade. Aí, ó, o vaso sanguíneo nosso, ele é rico em elastina, para dar elasticidade. Viu aí? Tudo bem até aí? Beleza? Então, você viu células, a substância fundamental e as fibras. Colágeno, elastina, produzida pelo fibroblasto. Tem uma outra fibra, viu, gente? Tem uma outra fibra, chamada de fibra reticular. Ela, alguns autores não falam dela, mas ela existe. São 3 fibras: colágeno, elastina e reticular. Anota aí. 3 tipos de fibras: colágeno, elastina, elástica e reticular. Muito bem? Aí, ó. Divisão do tecido, ó. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ele forma a derme. Tudo bem? Agora, quando ele for denso, aí ele tem proteínas, em fibras, ó, tendões. Tudo bem? Beleza? Eu vou variar aqui, ó. O denso, ele pode ser modelado ou não modelado. Quando ele é modelado, aí ele tem tração. Olha aqui, ó, o denso
tendão aqui, ó, é um denso modelado, ele tem tração, tá? Agora eu vou mostrar isso para vocês. Vamos seguir. Aí, ó. Olha que massa. Aqui à esquerda, tecido conjuntivo frouxo, tá vendo aqui? Poucas fibras. Tá vendo? Poucas fibras. Beleza? Muito bem. Agora olha para cá. Aqui, ó. Tecido conjuntivo denso. Muitas fibras. Muitas fibras. Beleza? Muito bom, queridos. Vamos dar mais um passo. Olha aí, ó, o frouxo. Preenche espaços não ocupados por outros tecidos. Apoia e nutre células epiteliais. Envolve nervos, músculos e vasos sanguíneos, linfáticos. Faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processos de cicatrização. Então, ele é um tecido frouxo, gente. Ele é um tecido frouxo. Então, você tem aqui, ó, a camada da pele, né? A pele, ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Então, ó, quando você pega a pele, ela tem 3 camadas. A epiderme, que é a primeira que está aqui exposta. Abaixo da epiderme, a derme. Quando você faz uma tatuagem, normalmente a tinta da tatuagem fica na derme. Por quê? Por que fica na derme? Olha aqui. Porque a derme, volta lá. Olha aqui, ó. Porque a derme, tá vendo? Olha aqui, tem muito espaço. Ó. Aí a tinta vai entrar nesses espaços aqui, ó. A tinta da tatuagem. Beleza? Aí olha que massa. Abaixo, tem a hipoderme. Então são tecidos o quê? Como ele é frouxo, são tecidos mais moles, viu? Não pode esquecer, tá? Tudo bem? Muito bom, queridos. Aí vem aqui, ó. Maior distribuição no corpo humano. Sua substância fundamental é viscosa e muito hidratada, rica em água, né? Essa viscosidade representa, de certa forma, uma barreira contra a penetração de elementos estranhos do tecido. Ó, o que é interessante? Como o tecido conjuntivo, olha bem, como o tecido conjuntivo, vamos dizer que ele tem mais espaços, que seria mais fácil para os germes entrar, para poder amenizar e dificultar esses germes, já que há mais espaço entre as células. Então, essa substância fundamental, né, ajuda a reduzir organismos, dá uma certa dificuldade a eles. Bacana? Muito bem, principais células, nesse caso são vários tipos diferentes. 3 tipos de fibras, olha aí. E a matriz, fundamental. Beleza? Fundamental amorfa. Tudo bem. Células, 3 tipos de fibras e a matriz fundamental amorfa. Vamos para frente. Galera, preste atenção. Eu estou te dando um desenho aí, né? Aqui eu posso identificar o seguinte. Ninguém precisa decorar isso não, é só para facilitar o meu entendimento. Primeiro eu vou mostrar o fibroblasto. Olha o fibroblasto aqui, ó. Tá vendo? Você já tinha visto comigo lá naquele desenho anterior. Olha aqui o macrófago, fagocitando um corpo estranho ali, ó. Fibroblasto, macrófago, plasmócito, tá aqui. E aqui a célula adiposa. A célula adiposa, ela é encontrada na hipoderme, formando o panículo adiposo. Então tá vendo aqui, ó, célula adiposa. Célula adiposa, aqui ó, plasmócito, aqui o macrófago, beleza? Tudo bem? Aqui o macrófago e aqui o fibroblasto. Ok, então vocês viram as células principais do tecido conjuntivo. Agora ó, vamos olhar para as fibras, olha a diferença.
Qual é a fibra mais resistente? Responsável pela consistência do tecido. Tá vendo? Pode balançar o braço, que o seu braço não vai balançar, as pelancas não vão balançar. Olha a fibra que dá resistência. Colágeno. Olha o colágeno aí, gente. Viu aí a diferença? Agora vamos olhar a fibra elástica. Olha a fibra elástica. Olha a diferença, gente. Fininha. Tá vendo? E olha a fibra reticular. Mais fina ainda. Ok? Então a sequência é colágeno, resistência. Elástica, elasticidade. E a fibra reticular, ela é uma fibra que normalmente ela vai envolver alguns órgãos, formando uma espécie de cápsula. Você pega, por exemplo, o rim tem uma cápsula envolvendo o rim. Essa cápsula é formada pela fibra reticular. Agora, os tendões, formados por colágeno. E aí ele dá aquela cor esbranquiçada. Beleza? Oi? Firmou? Vamos lá. Aí o seguinte, ó. Os tecidos que circundam os elementos epiteliais dos lóbulos inativos das glândulas mamárias. Exemplo de tecido conjuntivo denso e frouxo. Então, olha aqui, ó. Tecido conjuntivo denso aqui, ó. Vermelhão. Dá uma olhada. Aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma glândulazinha, ó. Tá vendo aqui a glândulazinha? Observa que envolvendo a glândula, eu tenho aqui um tecido frouxo, ó. Tá mais clarinho, tá vendo? Ó, envolvendo a glândula. Tipo uma cápsulazinha aqui, ó. Viu aqui? Envolvendo a glândula, ó. Tipo uma cápsulazinha aqui, ó. Beleza? Então, envolvendo a glândula, eu tenho um tecido conjuntivo frouxo. Agora, envolvendo todo o processo, o tecido conjuntivo denso. Tudo bem? É lógico que isso aqui só para ampliar a sua visão. Okay? Um dos lobos maior ampliação. Então, aqui o lóbulo, né? Tecido epitelial. Aqui o mais clarinho, você tem o tecido conjuntivo frouxo. E mais distante, o denso. Bom, agora vamos dar ênfase às células. Aí, gente, presta atenção. Fica atento. Essas células, aí você tem que gravar o nome da célula e a função. Tem que gravar o nome da célula e a função. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Células residentes ou regularmente presentes no tecido conjuntivo frouxo. Células que estão lá ou que de vez em quando vão lá. Beleza? Regularmente. Olha lá, fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo, hein? Muito bem. Quando é jovem, fibroblasto. Quando é adulto, fibrócito. Macrófagos, olha aí, ó, do tecido conjuntivo. Histiócitos, é o nome dele, ó, histiócitos. Eu coloquei aqui, mas popularmente, nós o chamamos mais de quê? Fala para mim. Macrófago, tudo bem? Mastócito, você vai ver depois os mastócitos estão ligados aí a respostas alérgicas, né? Respostas rápidas. Tá bom? E os plasmócitos, que estão ligados aqui à produção de macrófagos. Tá? Nós vamos falar também. Agora, olha mais. Células transitórias, que migram do sangue. Células que entram no tecido conjuntivo de vez em quando. Ó, neutrófilo, principal anticorpo nosso. Ó, neutrófilo. Eosinófilo, monócitos e linfócitos. Beleza? Linfócito A, linfócito B. Muito bem. Agora, olha aí. Ó. Além disso, pode conter o adipócitos, lá no tecido adiposo. E células mesenquimais indiferenciadas, que é a célula do tecido conjuntivo tronco. Porque essa célula mesenquimal aqui, ó, ela é que vai originar as células do conjuntivo.
Beleza ou não? Então, como o tecido conjuntivo, essas células vão estar sendo renovadas periodicamente, então eu tenho que ter células mesenquimais também presente para poder originar as demais. Ok? Tudo bem. Galerinha, até aí, beleza? Tranquilos? Anotou isso aí? Vamos para frente. Bom, agora o seguinte. Olha o que eu quero de vocês. Olha lá, aqui eu fiz uma tabela para te ajudar, de forma geral. Né? Tem aluno que gosta dessas tabelas, né? É mais fácil de gravar. Ó, fibroblasto conjuntivo. Galera, olha esse prefixo aqui, ó, condrócito. Condro é cartilagem. Então veja aqui, ó, fibroblasto, tecido conjuntivo, condrócito, tecido cartilaginoso. Tudo bem? Beleza, ó. Atividades mais representativas, ó. Produção de fibras e substância fundamental. Função mais representativa, estrutural, cartilagem, nariz, beleza? O fibroblasto vai produzir fibras que vão dar origem aos tendões, os ligamentos. Muito bom. E aqui, ó, agora aqui, ó, plasmócito, produção de anticorpos. Função mais real, defesa. Linfócitos, linfócitos T, linfócitos B, vários tipos. Produção de células imunocompetentes. As imuno alguma coisa, né? As imuno alguma coisa. Imunoglobulina, tá vendo aqui, ó? Produzidas pelos linfócitos. Função defesa. Eosinófilo, aqui é um anticorpo, ó. Participa em reações alérgicas. Imunologia, defesa. Desculpa, relações alérgicas, imunológica, né? Defesa. Modulação das atividades dos mastócitos e de processos inflamatórios. O mastócito é aquele anticorpo que libera estaminas. Reação alérgica. Neutrófilo, fagocitose de substâncias e organismos estranhos, como a bactéria. O neutrófilo é aquele que dá origem ao pus. O pus é originado pelos primeiros neutrófilos que morrem e pedaços dos corpos estranhos. Função defesa. Macrófago, secreção de citocinas, olha aqui, ó, para criar memória imunológica, e outras moléculas para outras células. Defesa, fagocitose de substâncias estranhas e bactérias. Processadora e apresentadora de antígenos. Então, a memória imunológica, ela é inicialmente criada com a ajuda do macrófago, ok? Mastócitos e basófilos, liberação de moléculas farmacologicamente ativas, está ligada à defesa e participação em reações alérgicas. Belezinha, galera? Tranquilos? E por último, a célula adiposa, aqui embaixo. A célula adiposa, vou deixar quieta aqui para você ver, ó. Função dela, estocagem de gordura neutra, reserva de energia, produção de calor. Então, esse quadro representativo, galera, ele representa os tipos de células e as funções básicas. Vê se ajuda você aí, tá bom? Vamos lá. Agora vamos detalhar uma por uma. Olha o fibroblasto aqui, ó. Olha lá, olha o fibroblasto aqui, ó. Tudo bem? Olha só o tanto que ele é rico em, dá uma olhada. Ó, rico em HER, rico em complexo golgiense, tá vendo? Então, é uma célula muito ativa, rica em fibras, ela produz fibras, colágeno, elastina, fibra reticular. Então, a via metabólica dela é muito ativa. Ok? Tranquilos? Aí ele vai evoluindo, até formar o quê? O fibrócito.
Tá vendo aqui o fibrócito? Viu aí? Muito bem, ó. O fibrócito, quando ele chega nesse nível aqui, ó, o fibrócito, quando chega nesse nível, aí ele vai perder a sua capacidade de síntese. Pode olhar para dentro. O fibrócito, quando ele está em amadurecimento, ele ainda tem síntese, ó, mas vai chegar ao ponto de perder a sua capacidade de síntese. Ficou claro? Então, toda a regeneração do tecido é o fibroblasto que comanda. Fibroblasto que comanda o processo de cicatrização. Tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu fiz um corte, né, galera? E aí o seguinte, isso aqui tem valor na histologia, eu só coloquei aqui só para preencher aqui, né? Para você ver que se você tivesse na faculdade, você teria que aprender a identificar as estruturas, tá bom? Saber quanto que é um fibroblasto, quanto que é um fibrócito. Pelo núcleo, você consegue perceber isso. Então, vamos lá. Agora, o macrófago, a segunda célula. Olha o macrófago, cheio de pseudópodes, tá vendo? Pseudópodes, né? Ó, desenho esquemático da ultraestrutura de um macrófago, mostrando algumas etapas, 1 e 2 e 3, da ingestão de material e da fusão dos lisossomas com o vacúolo contendo a partícula fagocitada. A digestão incompleta pode deixar um corpo residual. Então tá aqui, ó. Olha aí a fagocitose acontecendo aqui, ó. Aí o vacúolo digestório, né? Beleza? Muito bem. Aqui um corpo residual, digestão incompleta. A digestão completa, o corpo residual vai ser eliminado. Tá bom? Então tá aí o macrófago, responsável pela fagocitose dos corpos estranhos, limpeza do tecido. Tá vendo? Quando você quebra um braço, leva uma pancada, fica cheio de resíduos de tecido. O macrófago vai fagocitar, vai comer os resíduos. Tudo bem? Muito bem, agora os mastócitos. Ó, cheio de grãos. Vamos analisar aqui, ó. A micrografia eletrônica, né? Mastócito em repouso, com seus numerosos grânulos citoplasmáticos. Beleza? Então, num processo, né, de reação, esses grânulos são liberados, certo? São liberados. É muito importante isso, hein? É uma reação de defesa. A liberação desses grânulos ajuda a acelerar a quimiotaxia, a aproximação de anticorpos, ok? Ajuda a acelerar o processo. Muito bem? Aí um corte histológico, né? Eu vou mostrar sempre essas figurinhas, vou deixar aí para você. Muito bem. Terceira célula, o plasmócito. Olha o tamanho do núcleo dele, ó, redondinho. Tá vendo aí o plasmócito? Redondinho. Muito bem. Ó. Desenho semi-esquemático da ultraestrutura do plasmócito. Esta célula possui um retículo endoplasmático muito desenvolvido, hein? Olha lá, hein? O retículo endoplasmático. E pelo jeito, de síntese, tudo bem? Aí, ó, aparecem dilatadas pelo acúmulo das gama-globulinas. Lembra que os plasmócitos são, né, ajudam aí na fabricação, né, de gamas-globulinas também? Vamos analisar um pouco mais aqui. Está lá a presença dele, né? A gente mostra o desenho esquemático. Beleza? Aí, a hora que estiver na faculdade, vai ter que aprender a olhar o desenho e identificar quem é quem. Com o tempo, viu, galera? Você aprende, tá? Com o tempo, você aprende. Muito bem. Então, agora preste atenção. Tecido conjuntivo denso.
tem o predomínio, ó, ele é denso, predomínio de fibroblastos e fibras do tipo colágeno. Tá vendo que ele é denso? Dependendo do modo de organização dessas fibras, o tecido conjuntivo denso pode ser classificado em, olha lá, não modelado. Fibras colágenas entrelaçadas, dispostas em feixes, que não apresentam orientação fixa. Cada fibra está para um lado. Confere resistência e elasticidade. Tudo bem? Não esqueça, ele é denso, mas ele não é modelado, tá bom? Então ele tem resistência e elasticidade. Forma as cápsulas envoltórias de diversos órgãos internos. Eu já mostrei isso lá atrás. Eu mostrei, né, a glândula mamária. Aí eu mostrei para vocês, ó, tá vendo aqui por fora? Por fora você tem o quê? O tecido conjuntivo denso. Só que não modelado. Tudo bem? Beleza? Muito bom, queridos. Mais um pedaço. Agora, quando é modelado, ó, formado por fibras colágenas dispostas em feixes. Agora sim, ó, com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão. Então, as fibras agora são organizadas em feixes. Tudo bem? Resistência à tensão, do que dos tecidos não modelados e frouxos. Ocorre nos tendões que ligam os músculos aos ossos e nos ligamentos que ligam os ossos entre si. Então, ligamento liga os ossos entre si, tendões liga o osso ao músculo. Beleza? Melhorou? Muito bem! Muito bem, bem. Vamos mais. Aí, ó. Aqui nós temos as fibras do tecido conjuntivo. Olha lá. Olha o colágeno, as densas, né? Fibras colágenas. Muito bem. Aqui é o seguinte, queridos. Eu vou deixar aqui para você, certo? Só lembrar o seguinte. Que das 3 fibras, a fibra colágena, ela é mais densa e é a que dá resistência. Resistência ao tecido, força ao tecido. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então vamos mais. Fibras elásticas. Aí, ó, fibras reticulares encontradas em torno dos adipócitos, dos pequenos vasos sanguíneos e dos nervos. Em torno deles, ela forma uma espécie de uma cápsula, viu, gente? Fibras elásticas. Olha lá, as elásticas você encontra também nos tecidos e encontra principalmente nos vasos sanguíneos. Aí não esqueça, tem uma proteína chamada de elastina. Ajuda o vaso sanguíneo a dilatar. A vasodilatação que tem nos vasos é provocado por causa, ó, é provocado pela alteração da pressão. Mas o vaso só dilata por causa da proteína elastina. Ok? Beleza? Muito bom. Muito bom. Tecido conjuntivo denso não modelado. Olha o tanto que ele fica bagunçado aí, ó. Viu aí, ó? Não modelado, né? Fica bagunçado. Muito bem. Agora, quando ele é modelado, viu que legal as fibras aí, ó? Aí, agora ele aguenta tração. Agora ele aguenta pressão, ele aguenta tração, ok? Aí, queridos, olha aí para nós. Olha o ligamento patelar. Olha aí. Olha o ligamento patelar. Tá vendo a patela aqui, a rótula, a tíbia
Tá vendo aí, ó? Olha o músculo aqui, ó, o quadríceps, músculo da coxa. Beleza? Muito bem. Agora presta atenção, ó. Aqui mais embaixo, ó, tendão. Opa, volta aqui. Volta aqui. Ali mais embaixo, ó, você está vendo o tendão calcâneo. O tendãozinho lá do calcanhar. Ó, o tendãozinho lá do seu calcanhar. Beleza? Muito bem. Só que aqui tem uma lesão, né? Beleza. Aqui, ó, só as imagens, né, para você ver, ó. Aí eu tenho um músculo, certo? Eu tenho um músculo. Olha lá, porção longa do bíceps. Aqui você consegue visualizar, né, os tendões, ligamentos, para você entender o tanto que isso é importante, ó, né? Graças ao tecido conjuntivo denso modelado. Modelado. Nós podemos ter essas estruturas, tais como aí os ligamentos, né? E os tendões. Muito bem. Sobre tecido conjuntivo frouxo e denso. Eu fechei. O que é importante você gravar? Os tipos de células. Gravou? Qual a célula mais importante de todas? Fibroblasto. Por quê? Porque produz 3 tipos de fibras: colágeno, fibra elástica e fibra reticular. Fibra colágeno, resistência, ela é de resistência. Fibra elástica, é comum nos vasos sanguíneos, elasticidade. Fibra reticular, ajuda a formar as cápsulas dos órgãos. Ok? Tudo bem? Qual é a célula do conjuntivo especializada em regeneração, cicatrização? O colágeno. Quem é responsável pela cicatrização é o colágeno. Não esqueça. Beleza? Muito bem. Você pode observar, se você cortou o braço, cortou alguma parte do corpo, olha lá para você ver a cicatriz. A cicatriz não é igual ao tecido epitelial, porque quem cicatrizou a lesão não foi o epitelial, foi o conjuntivo. Beleza? Muito bem. Quais são as células de defesa lá do conjuntivo? O macrófago, beleza? O macrófago, não esqueça. Ele faz a fagocitose, tudo bem? Aí você lembra de quem mais? Do plasmócito. Lembra do mastócito, beleza? Muito bem, queridos. Aquelas que estão ali presentes com frequência. Agora tem aquelas que vêm de vez em quando. Aí o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o linfócito. Gravou aí? Beleza. Agora eu vou para o próximo tecido. Tecido cartilaginoso. Cartilaginoso apresenta células especializadas. Qual que é o nome da célula? Se ela for jovem, condroblasto. Se ela for adulta, condrócito. O que significa o prefixo condro? Cartilagem. Condro, cartilagem. Beleza? Muito bem, ó. Que secreta uma rede compacta de fibras. Qual o nome da fibra? Colágeno. Então está ligada à resistência. É uma matriz gelatinosa, consistente, sem vascularização. Oh! Para aí. Para aí. Para aí, para aí, para aí. O tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, denso modelado e não modelado. Ele é vascularizado. Agora, o tecido cartilaginoso não é vascularizado. Galera, existem 2 tecidos
não vascularizado. O epitelial, já estudado por nós, e o cartilaginoso. Eu furei a orelha, sangrou. É verdade. Mas o sangue veio de onde? Antes de chegar no cartilagem, passou pelo tecido conjuntivo. Então, o sangue veio do conjuntivo, ok? Não pode esquecer, ó. Tudo bem? Não é vascularizado. Aí, ó, olha a divisão, ó. Pode ser. Tem 3 tipos de cartilagem, ó. Hialina é a maioria, é a predominante em nós, tá? Hialina, cartilagem elástica, principalmente do ouvido externo e da epiglote. Aí a cartilagem elástica aqui, ó. E a cartilagem fibrosa, o nome já diz tudo. Essa é uma cartilagem rígida, que fica onde? Lá na sua coluna, entre os discos intervertebrais, entre os discos, existe uma cartilagem chamada de cartilagem fibrosa. Tá vendo? Muito bem, ó. Cartilagem fibrosa. Entre as vértebras, entre as vértebras, existe um disco intervertebral formado de cartilagem fibrosa. Tudo bem? Mas a cartilagem predominante é a hialina. Beleza? Na orelha tem cartilagem hialina, no nariz, beleza? Na traqueia, até chegar lá no pulmão, cartilagem hialina. É a predominante. O primeiro esqueleto do embrião, o bebezinho, ó, cartilagem hialina. Tudo bem? Nas nossas articulações, ó, cartilagem hialina. Tá bacana? Aí, ó, observação, ó. Forma o esqueleto de alguns vertebrados, agnatos, sem mandíbulas, e dos peixes cartilaginosos, ó, condríctes. Tudo bem? Então, o esqueleto dos agnatos, os peixes sem mandíbulas, né? Os animais sem mandíbulas, aí está a feiticeira, né? O peixe bruxa, ok? E os peixes cartilaginosos, arraia, cação e tubarão. O esqueleto é de cartilagem. Bom, aí o seguinte, eu estou mostrando aqui um segundo tecido, o tecido adiposo. Olha as células do adiposo, ao tamanho. Agora, tem células do adiposo, cara, observa aqui, ó, que ela é cheia de bolinhas, ó. É porque o tecido conjuntivo adiposo, ele pode ser assim, ó, unilocular. É o que mais predomina em nós, hein? Unilocular. O citoplasma dele, da célula, do adipócito, o citoplasma tem uma vesícula armazenando lipídio. Agora, quando ele for multilocular, aí ele tem várias vesículas armazenando lipídio, ó, multilocular. Várias vesículas armazenando lipídio, tudo bem? Esse tecido adiposo multilocular, ele é responsável mais por produzir calor em nós. Esse aqui não, já produz energia, tá bom? Beleza? Muito bem. Aí o tecido conjuntivo cartilaginoso, que era o principal, a gente vai detalhando aos poucos, tá? Muito bem. A visão geral do tecido ósseo, ó, formado por células. Qual que é o nome da célula? Osteócito. Então é uma célula o quê? Adulta. Quando é jovem, osteoblasto, localizadas em cavidades, ok? Olha lá, ó, os osteoplastos, plastos, não é blasto, hein? Existentes no interior de uma matriz intercelular extremamente rígida, de natureza orgânica. Muito bem. Então, olha que massa, olha que massa. O tecido ósseo é formado por, você vai encontrar no tecido ósseo 3 tipos de células. 3 tipos de células, certo? O osteócito, que é a célula adulta, o osteoblasto, que é a jovem, e tem uma terceira, que é responsável por degradar o osso, chama osteoclasto.
De novo, osteoblasto é a jovem, osteócito é a adulta e osteoclasto é a célula de defesa óssea. É ela que degrada o osso. Tudo bem? Beleza. Aqui, ó, os osteócitos, eles não estão dispersos, estão localizados em cavidades. Beleza? Aí, ó, as cavidades, o osteoplasto, existentes no interior de uma matriz intercelular, extremamente rígida, de natureza orgânica. À medida que o osso vai ficando mais velho, ele vai formando pequenas cavidades e o osteócito vai ficar armazenado nessa cavidade. Tudo bem? Beleza? O osso, ele tem uma matriz orgânica, formada por fibras, principalmente o quê? Dá uma olhada. Colágeno, tem outras proteínas. E uma matriz inorgânica, formada por fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Tudo bem? Então não pensa que o osso é só cálcio não, hein? Olha lá, ó, fosfato e cálcio. Ok? Os dois. E aqui eu coloquei fosfato de cálcio. Então tem fosfato e tem cálcio. Bom, que apresentam canais de ligação. Canais de ligação. Então essas cavidades, elas possuem canais de ligações. Por esses canais, ó, canal chamado de canal de Haver e canal de Volkmann, permitindo por esses canais, ó, a nutrição dessas células. Por esses canais vão passar vasos sanguíneos, vão passar nervos, não pode esquecer, vão passar vasos sanguíneos e nervos, tá ok? Tudo bem? Muito bem, os vasos sanguíneos vão permitir a nutrição e a oxigenação das células do osso. Bom, esse conjunto de elementos, ó, forma o esqueleto encontrado na maioria dos vertebrados. Beleza? Muito bem, né? Essa visão geral. Aí eu queria que você tivesse muita atenção aqui, ó. Aqui, tá vendo os canalículos aqui por cima, ó, por cima. Aqui eu tenho um osso mais compacto, tá vendo aqui? Tecido ósseo compacto. Tá vendo os canalículos? Beleza? Muito bem. Dentro desses canais é que vão ficar as células, os osteócitos. Muito bom. Agora dá uma olhada. Aqui do lado de cá. Tá vendo aqui do lado de cá? Aqui já é o osso esponjoso. Osso esponjoso. A medula óssea vermelha, ela fica aqui dentro, ó, do osso esponjoso. Viu aí? A medula óssea vermelha fica aqui no osso esponjoso, especialmente nos ossos chatos, do crânio, as costelas e da pelve, né? Aqui, a bacia. Você vai encontrar os ossos chatos e esponjosos, ricos em medula óssea vermelha. Tudo bem? Beleza? Agora olha para cá. Tá vendo os canais? Aí presta atenção, ó, o canal vertical, são canais de Haver, tudo bem? Agora aqui, ó, ligando os canais de Haver, tá vendo aqui, ó? Ligando os canais de Haver, horizontal, ó, aí entra os canais de Volkmann. Ficou claro aí? A localização dos canais de Volkmann e a localização dos canais de Haver. Beleza? Agora, o osso, galera, ele é revestido por uma membrana externa. Se você pegar um osso novinho ali, ó, no cadáver, você vai ver que tem uma membraninha aqui, ó, gosmenta, lisinha. Essa membrana está aqui, ó. Essa membrana, ela não pertence ao tecido ósseo. Ela pertence ao tecido conjuntivo. Beleza? Isso é importante para quê? Ajuda na nutrição das células ósseas, e ajuda também na regeneração, viu? Regeneração. Tudo bem, galera? Vamos aí para o final da parada, né? Aqui o tecido sanguíneo, só para recordar, responsável pela formação dos elementos figurados do sangue,
Ó, hemácias, leucócitos, plaquetas, tá vendo aqui? Através da hematopoese, o que é isso? Hematopoese, ó, diferenciação em células sanguíneas a partir de células-tronco pluripotentes. Então, lembra lá do início das células-tronco? Aí eu te falei, ó, células-tronco, ela pode evoluir e formar uma célula direta ou ela pode formar células indiretas. Tudo bem? Aí o tecido pode ser dividido, ó, o tecido sanguíneo em mieloide e linfóide. Mieloide forma a medula óssea vermelha, linfóide, baço, baço e gânglios linfáticos. Tecido linfático aqui, ó. Muitos anticorpos aqui, ó. Cara, você lembra quando eu falei de leucemia, o câncer no sangue? Aí, ó, quando o cara tem uma leucemia, a primeira pergunta de vocês, futuros médicos, que tipo de leucemia? Mieloide ou linfóide? Beleza ou não? Tá vendo aí? Que tipo de leucemia? Mieloide ou linfóide? Se for mieloide, vai afetar a medula óssea vermelha. Se for linfóide, baço, gânglios linfáticos. Ok? Muito bem. Visão geral, hein? Olha lá. Tá vendo aqui a origem da medula, das células do sangue? A medula óssea vermelha. Tá vendo? Aí, ó, produzir aqui, ó. A hematopoiese, a célula-tronco, ó, vai originar o neutrófilo, o eritrócito, a hemácia, eritrócito, éritro, vermelho. A hemácia madura, ó, já é ócito, adulta. Quando a hemácia não é adulta, o nome dela é eritroblasto, hemácia jovem, não está madura, tá bom? Aí, ó, basófilo, eosinófilo, linfócito, aí as células de defesa. Células de defesa. Bacana, queridos, visão geral, né, para não passar batido. Muito bem, amigos. Nós ficamos por aqui na nossa aula de tecidos, beleza? Nós ficamos por aqui e te demos uma visão geral e aprofundamos no tecido conjuntivo, frouxo e denso. Beleza? Manda bronca, galera, vamos estudar, vamos detalhar. Vou fazer a lista aí de exercícios, né? Para você ficar bem aí na parada, tá ok? Beijos e abraços.